Fala, amante da música, tudo bem com você? Quero agradecer ao Gui Farias por permitir usar o canal Pensando Nisso. No episódio de hoje do Pensando Nisso podcast, vamos falar sobre a música Redemption Song de Bob Marley. Uma canção que, olha, é de arrepiar. Demais. E o interessante é que ela foi uma das últimas gravações dele, de 1980. Ele já estava lutando contra o câncer, que o levaria no ano seguinte. E o formato dela já diz tudo, né? É uma balada acústica, só a voz e o violão do Marley. Exato. Uma diferença gritante do som reggae pelo qual ele era conhecido. É algo muito íntimo, quase um testamento. Totalmente. E é isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar nas camadas profundas dessa canção. De onde vem essa força toda? Qual a história por trás da letra? E para isso, a gente vai usar as fontes e pesquisas incríveis do professor Guilherme Farias, mestre pela USP. O material fantástico que o Gui Farias nos passou, porque à primeira vista parece simples, né? Voz e violão, mas por baixo... É um oceano de história. Um oceano de teologia, política, de vida. Exato. Vamos começar pelo contexto, que eu acho que é a chave. A gravação é de setembro de 1980. O Marley faleceu em maio de 81. Pouquíssimos meses depois. É ele encarando o próprio fim, de frente. Sim. E por isso, muitos biógrafos, como Timothy White, que o professor Guilherme cita na pesquisa, chamam a música de um spiritual acústico. Um spiritual acústico. Gostei da definição. É perfeita. E tem o outro, o James Henke, que também está na pesquisa, que diz que ela é diferente de tudo que ele já havia gravado. Ao tirar a banda, ele força a gente a focar só na mensagem. É como se ele dissesse, esquecem a batida agora, escutem isso. E para escutar de verdade, a gente precisa entender a raiz espiritual de tudo, o movimento Rastafari. Com certeza. E tem uma história nas fontes do Gui Farias que, para mim, foi uma revelação. A do Chris Blackwell, o fundador da Island Records. Ah, essa história é cinematográfica. Conta um pouco pra gente. É o seguinte, Blackwell, com 18 anos, branco, da elite jamaicana, fica com o barco à deriva. Ele tá perdido, desidratado. Desesperado. Totalmente. E a imagem que ele tinha dos rastas era a pior possível, a da propaganda colonial. Eles os via como os Black Hard Men, homens perigosos, sabe? O medo que ele descreve na autobiografia dele é palpável. E aí o que acontece? Ele encontra uma cabana, vê um homem rasta e pensa, pronto, morri. Só que... O oposto. O homem com uma gentileza etérea, nas palavras dele, dá água, comida, um lugar para descansar. E a parte mais forte é quando ele acorda. Sim. Ele acorda horas depois e vê não um, mas uns 6 rastas sentados em círculo. E o que eles estavam fazendo? Lendo e debatendo a Bíblia, em voz baixa. Nossa, que quebra de paradigma. Naquele momento, a caricatura do monstro se desfaz. Ele vê que eram homens de fé, estudiosos, e anos depois, trabalhando com o Marley, ele finalmente entende. Ele conecta os pontos. Exato. Ele percebe que aquela fé não era um acessório, era o centro da alma da música reggae. Sem entender isso, Redemption Song vira só uma canção folk bonita. Com esse contexto, ela vira uma pregação, um salmo moderno. Ok, então vamos para a letra. O primeiro verso já joga a gente no meio da história. Old pirates, yes, they robbed I, sold I to the merchants' ships. A primeira coisa que a pesquisa do professor Guilherme Farias destaca é o uso do pronome I. Não é me ou us. Sim, I and I. Isso é um conceito central na linguagem Rastafari. I não é só o eu individual, é o eu coletivo e a conexão com o divino, com o Jah. Ah, faz todo sentido. Quando ele canta They Rob I, ele tá falando em nome de milhões. É a voz de todo o povo africano que foi escravizado. E os velhos piratas... É uma referência bem direta aos britânicos, né? Que colonizaram a Jamaica. Bem direta. Aos traficantes de escravos no geral. E a imagem do bottomless pit, o poço sem fundo. As fontes do Gui mostram que isso tem, tipo, um duplo significado. Exatamente. Tem um significado literal, que é terrível, os porões dos navios negreiros. Claustrofóbico só de imaginar. E tem a camada bíblica, que é muito forte. A pesquisa do professor Guilherme faz uma conexão brilhante com a história de José, do Gênesis. O José que foi vendido pelos irmãos. Esse mesmo. Ele foi jogado num poço, numa cova,
antes de ser vendido como escravo. E o detalhe incrível que a pesquisa traz é que o apelido do Marley, na Jamaica, era Joseph. Caramba, que conexão. Ele com certeza se via nessa imagem. O poço como símbolo da traição, do abandono total. E também de resgate, né? Porque o verso não termina no desespero. De jeito nenhum. Ele se resolve de forma triunfante. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Mas minha mão foi fortalecida pela mão do Todo-Poderoso. Isso muda tudo. Deixa de ser uma canção de vítima para ser uma declaração de resiliência. Perfeito. A força para sobreviver não veio dos homens, veio do divino. Em 4 linhas ele resume 400 anos de história. Da opressão à fé que sustenta a luta. Isso prepara o terreno para a mensagem principal, que explode no segundo verso. Talvez a frase mais famosa de toda a obra dele. Emancipem-se da escravidão mental. None but ourselves can free our minds. Então, aqui a gente entra no coração da filosofia da música. E a pesquisa que a gente está analisando, do professor Guilherme Farias, mostra algo fascinante. Essa frase não é originalmente do Marley. Peraí, como assim? É uma citação, quase literal, de um discurso de Marcus Garvey. O líder panafricanista? Ele mesmo, considerado um profeta pelos Rastafaris. Garvey disse: "Nós vamos emancipar a nós mesmos da escravidão mental. Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossas mentes." Que loucura! É uma ideia muito poderosa. Tipo, a escravidão física acabou, mas as correntes mais fortes são as que a gente não vê. Exatamente, a chamada colonização da mente. A libertação de verdade tem que ser psicológica. E a parte mais radical é a segunda. A responsabilidade é sua. Não espere um salvador. É um chamado para autolibertação, e logo depois disso ele muda de assunto, parece. Ele fala da Guerra Fria. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Não tenha medo da energia atômica, porque nada disso pode parar o tempo. O contexto é tudo, né? Fim dos anos 70, início dos 80, o medo de uma guerra nuclear era real, era a sombra do mundo. A expressão máxima do poder de destruição humano. Isso. Mas para o Marley, isso é pequeno. E a chave, como as fontes do Gui Farias apontam, é o tempo, com T maiúsculo. Não é o tempo do relógio. De forma alguma. É o tempo profético, o tempo de Deus, o curso da história que leva à justiça. Nenhuma bomba atômica pode parar o plano divino. É uma declaração de fé cósmica. Uau! E isso leva ao final do verso, que é um chamado à ação. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Até quando eles matarão nossos profetas enquanto nós ficamos parados olhando? Quem são esses profetas? Martin Luther King, Malcolm X? Exato. O próprio Marcus Garvey. Líderes que foram silenciados, assassinados. A pergunta dele é retórica, mas também é uma acusação. Ele está falando para a própria comunidade. E aí? Vamos ficar só assistindo? E a conclusão amarra tudo de forma sagrada. We've got to fulfill the book. Nós temos que cumprir o livro. O livro é a Bíblia. A luta por liberdade não é só política, é uma obrigação divina. É cumprir a profecia. É impressionante como essa música, que é tão pessoal e específica, virou um hino global, né? Cantada em protestos no mundo todo. E essa é uma questão importante que um pesquisador citado no material do Gui, o William Harry, aborda. Como uma fé de uma ilha pequena conquistou o mundo. Pela música. Pela música. O reggae foi o veículo. O Império Rastafari não se espalhou com exércitos, mas com uma linha de baixo e uma mensagem, virou, como ele diz, uma voz universal para os sem voz. E Redemption Song é a forma mais pura dessa voz. O que me lembra de uma regravação que as fontes também mencionam que é... Nossa, é algo de outro mundo. A do Johnny Cash com o Joe Strummer. Johnny Cash, o Homem de Preto. E Joe Strummer, do The Clash. Essa versão é quase um testamento também. Johnny Cash no fim da vida, com aquela voz carregada de história, e o Joe Strummer, o ícone do punk, que morreria logo depois da gravação. 2 homens brancos, de culturas totalmente diferentes, cantando sobre escravidão mental. O que isso diz sobre a música? Diz que a mensagem transcendeu a origem. Cash e Strummer, cada um na sua luta, lutaram contra sua própria Babilônia, sabe? A indústria, as convenções.
Eles se conectaram com a metáfora universal. Exatamente. A voz cansada do Cash, cantando Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossas mentes, é de arrepiar. Ele não tá cantando a história do Marley, ele tá cantando a dele. Uau! A canção vira um molde que cada um preenche com a sua própria luta. Por isso ela é eterna. Então, para a gente fechar, a jornada que as fontes do Gui Farias nos mostram é épica. Começa no trauma da escravidão física, encontra força na fé Rastafari e culmina nesse chamado atemporal para a libertação da escravidão mental. É a mensagem final do Marley. E o pensamento final que esse material todo nos provoca é que a canção não é um objeto de museu, é um espelho. O chamado para se libertar da escravidão mental é perpétuo. As fontes nos ajudaram a entender a Babilônia do Marley. A questão que a música deixa pra gente hoje é... Quais são as nossas correntes mentais? Exato. Quais são os piratas ideológicos de hoje, os navios mercantes digitais, dos quais a gente precisa se libertar? A música não é só sobre o passado. É um desafio para o presente. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pensando Nisso podcast. Se você gostou, se inscreve e deixa o like. Olha, esse que está na tela, tenho certeza que você vai gostar. Um beijo, um cheiro e tchau.